existência dos Estados Unidos possam morar no território do Irã. O Irã já vem respondendo esses ataques, tivemos ataques importantes à infraestrutura energética do Bahrein, tivemos ataques também contra usinas de dessalinização do Kuwait, e eu já trouxe para vocês que para o Oriente Médio o principal recurso mineral para a população local não é exatamente o combustível fóssil, mas sim o acesso à água. Atacar a dessalinização pode provocar um caos social no país, e é óbvio que o Irã ele sabe disso, né? Isso prejudica as outras nações do Golfo. E os Houthis reivindicaram um ataque com drones contra o aeroporto de Ben Gurion, um aeroporto super importante no território de Israel. Ou seja, o Irã falou que não vai se render mesmo com essa ameaça e vai continuar atacando posições de aliados americanos no Oriente Médio. Será que o Trump tem essa capacidade de destruir todas essas infraestruturas iranianas e conseguir fazer com que o Irã seja obrigado a negociar um acordo de paz? É aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, uma notícia bastante polêmica, e eu diria que, no mínimo, suspeita, vamos colocar assim, está ligado a uma rede aparentemente ligada a milícias do Iraque que apoiam o Irã, que começam a agir no continente europeu. Eu estou falando do grupo Ashab al-Yamin, que significa, mais ou menos ali, vamos colocar, os companheiros da direita. Quando eu falo direita, não falo direita do campo de vista político, mas a direita do ponto de vista que vão subir aos céus, né? Ou seja, a direita no sentido mais religioso, que fazendo essas ações colaboram com os interesses da comunidade islâmica, na visão deles, claro, e aí tem a sua permissão para subir aos céus, enfim, né? Ter os seus pecados perdoados. O que esse grupo ele faz? A gente fala de um grupo que está atacando sinagogas, bancos, isso já foi visto na Bélgica, nos Países Baixos, na França, no Reino Unido, como se fosse uma espécie de ataque híbrido. Ou seja, não ataco somente no sentido militar, né? Militar contra militar, mas faço pichações, faço explosões, faço pequenos atentados. Só que, segundo as informações divulgadas pela Financial Times, há uma dificuldade em conseguir fazer investigações do processo, porque geralmente esses grupos que são ligados a causas ideológicas, principalmente religiosas, eles fazem cooperação com pessoas que também tenham pensamentos parecidos. Então a gente pega, por exemplo, o ISIS na Síria e no Iraque. Poxa, tinham ataques que eram realizados em Londres, por exemplo, mas com pessoas que tinham pensamento ideológico parecido com a origem na Síria e no Iraque. Aparentemente, esse grupo não tem muita questão ideológica. Eles fazem contratações pagando de 500 a 1.000 euros para que bandidos comuns façam explosões, assinaturas e por aí vai nesses estabelecimentos, muito ligados ao que eles chamam de o sionismo ou ao imperialismo americano. Se você não tem uma ligação ideológica, fica muito mais difícil fazer essas possíveis investigações. Professor, como que sabe que está ligado a essas milícias do Iraque? As alegações das inteligências europeias é que a Saberin News, que é uma rede de notícias do Iraque muito pró-Irã, sempre sabe primeiro desses grandes ataques e que essa rede de financiamento, as convocações feitas pelas redes sociais, principalmente pelo Telegram, também tem a sua base no Iraque. Só que aí nós temos problemas, né? Por quê? Eles estão fazendo ataques na Europa. A gente está percebendo que hoje, Estados Unidos e o continente europeu estão num racha, na verdade hoje faz um tempinho já, né? Mas eu diria que o conflito no Irã, ele aprofundou o racha entre o continente europeu e os Estados Unidos. Já não havia uma coordenação plena por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, onde claramente o pensamento dos Estados Unidos e do continente europeu era muito diferente sobre o que fazer com o Putin, o que fazer com a Rússia. E agora a guerra contra o Irã, em que o Trump faz questão de ressaltar que a Europa é traidora, que a OTAN é uma organização militar que não consegue mais se ajudar, expõe esse racha. Vocês concordam que uma milícia do Iraque ligada ao Irã, fazendo atentados contra posições judeus, dá a ideia de que você está quase que obrigando a Europa a participar desse conflito? Então, como é um grupo muito recente, com poucas explicações, a gente não sabe exatamente a origem desse financiamento, há especulações que talvez sejam também ataques de bandeira falsa. Ou seja, ataques promovidos por membros que querem que esses países europeus se alinhem à guerra contra o Irã. Professor, é verdade? Juro, galera, eu seria altamente responsável de passar para vocês que sim ou que não.
O que eu falo é que algumas mas pode ter explicações também, né? Por exemplo, sempre que é feito algum tipo de atentado, algum tipo de ataque, eles fazem, né, algumas escritas, tudo tal. Várias dessas grafias estavam erradas. Pode ser que é porque eram civis comuns, não tinha ideologia muito ligada ao grupo de origem, mas pode ser uma evidência que talvez seja um ataque de bandeira falsa. Não sabemos, tá, galera? Mas fato é que isso gera preocupações e talvez aproxime o continente europeu de algum tipo de resposta contra o Irã. Será que vai rolar? Se vocês curtiram o vídeo, galera, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, beijos, abraços e tchau, e uma excelente Páscoa para vocês.